A pessoa que tem visão monocular, ela foi reconhecida esse ano como pessoa com deficiência. E a lei que fez esse reconhecimento é a Lei 14.126 de 2021, conhecida, e chamada como Lei Amália de Barros, porque ela foi feita em homenagem à jornalista, e defensora dessa categoria. E aí a gente fica pensando, tem pessoas que não sabem o que é visão monocular. Segundo a Organização Mundial da Saúde, visão monocular é a pessoa que tem a visão igual ou inferior a 20% em um dos olhos. E o outro olho, a visão dela é normal, tá? E quais são as causas, Como é que a pessoa tem uma visão monocular, ela passa a ter? Então, as causas, ou a pessoa ela nasceu desse jeito, dessa forma, ou ela adquiriu através de alguma doença. Então, por exemplo, uma enfermidade da córnea, através de glaucoma, toxoplasmose, algum trauma, então, que causou isso, tá? E hoje eu encontrei, gente, assim, um texto assim, que eu achei bem interessante, escrito por uma advogada, tá? E saiu no site, acho que é Jornal Contábil, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês verem. E a gente vai analisar bem esse texto, para a gente saber quais são os benefícios, quais são os direitos agora da pessoa que tem visão monocular, uma vez que foi reconhecida, por lei. Então, como é que fica a situação deles? Tem mesmo direito? Não tem? Como é que vai ficar? Eu sou Vera Garcia, do blog Deficiente Ciente. Então, vou fazer essa apresentação agora e vocês vão me acompanhando, tá? É bom vocês assistirem até o final para entenderem bem. Então, vamos lá. Daqui a pouco eu volto aqui de novo. Então tá aqui, visão monocular. O que a nova lei diz sobre o assunto? Foi escrito por Esther Vasconcelos, que é uma advogada, tá? No dia 26 de março desse ano. E ela começa, ela faz uma introdução, tudo sobre a visão monocular, sobre a mudança, sobre essa nova legislação. Aí ela começa aqui. Agora vamos voltar a uma lei anterior, a Lei Brasileira de Inclusão, que em 2015 conceituou a pessoa com deficiência. Então ela vai começar lá de trás, em 2015, para a gente ver, analisar como é que era a situação da pessoa monocular nessa época. Em seu artigo 2º, a LBI diz: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, tá? Então, é o que o 2º artigo da LBI diz. Aí ela comenta, além de não definir se esta ou aquela condição física, mental, intelectual ou sensorial é considerada uma deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão condiciona a definição da deficiência e até o grau dessa deficiência, a maneira com qual ela interfere na vida do indivíduo. Então, ela não deixa claro, principalmente na situação dos monoculares, tá? Continuando aqui. Adiante, na mesma lei, fica estabelecido que para se avaliar se há ou não uma deficiência e qual o seu grau, é preciso que a pessoa passe por uma perícia biopsicossocial, uma análise feita por equipe multidisciplinar que deverá verificar os seguintes aspectos, tá? Nessa mesma lei, ela diz isso, que a pessoa tem que ser avaliada por essa perícia, que é uma equipe, no caso aí de médicos, peritos, e eles vão analisar isso aqui, Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. Então, vocês estão vendo aqui que essa análise aqui, dessa perícia biopsicossocial é bem complexa, ela abrange bastante fatores que precisam ser analisados para saber se a pessoa realmente pode ser reconhecida como uma pessoa com deficiência ou não. Aí, continuando. Mas ao mesmo tempo, aqui por um lado, a gente percebe que a pessoa com visão monocular, ao ser avaliada por equipe multidisciplinar, provavelmente seria considerada uma pessoa com deficiência.
e por isso teria acesso a todas as ações afirmativas e de igualdade que o poder público faz para esse segmento da população. Então, com essa visão aí, né, com essa perícia aqui multidisciplinar, aí sim ela seria considerada uma pessoa com deficiência. Aí ele diz assim, ó, pode parecer contraditório, mas não é. O direito tem muitos conceitos subjetivos, amplos, abertos e que permitem diversas interpretações, a depender do caso em concreto e das situações em que se apresentam, né? É aí que entra a necessidade de elaboração de uma lei clara, com conceitos fechados e objetivos, como a Lei 14.126/21, que conceituou a visão monocular como uma deficiência sensorial. Está vendo a diferença? Agora sim, foi considerada como uma deficiência sensorial, então ela vai encaixar certinho, do tipo visual, sem dar qualquer margem de dúvida. Então, no artigo 1º dessa lei, 14.126, diz: fica a visão monocular classificada como deficiência sensorial do tipo visual, reconhecida como deficiência visual, para todos os efeitos legais. As pessoas continuarão sendo avaliadas por perícias biopsicossociais, a lei diz, com equipes multidisciplinares para que seja constatada e comprovada a visão monocular. Aí que vem, ó. No entanto, não ficarão sujeitas a interpretações diferentes sobre se a visão monocular é ou não uma deficiência. Então, vai ter que passar por essa equipe, né, multidisciplinar, para ser constatada. Aí que está o negócio, o X da questão, constatada como pessoa com deficiência. Vamos continuar aqui. A necessidade do monocular passar pela perícia para só então ser considerado uma pessoa com deficiência veio na sequência da nova lei, por decreto, né, 10.654, que entrou em vigor também na segunda-feira, que diz no artigo 1º, este decreto dispõe sobre a avaliação biopsicossocial da visão monocular para fins de reconhecimento da condição de pessoa com deficiência. Aí ela continua, o decreto menciona justamente a avaliação que já existia antes para a pessoa com deficiência, que é a perícia biopsicossocial. Mas já se parte de um ponto. Constatada a visão monocular na perícia biopsicossocial, estará configurada a condição de pessoa com deficiência. Mas agora vamos continuar a leitura aqui do texto. E não serão poucas pessoas com visão monocular que poderão requerer acesso às políticas públicas de afirmação e aos direitos que em decisões anteriores lhe tinham sido negados, né? E também não são poucos esses direitos. Aí ela vai continuar aqui, né? As pessoas com deficiência podem contar com a aposentadoria da pessoa com deficiência, às vezes confundida com a aposentadoria por incapacidade permanente, mas muito mais vantajosa e que não teve nenhuma perda com a reforma da Previdência. E também uma série de outros benefícios e direitos, né, que a pessoa com visão monocular vai ter. Então eu vou continuar aqui para vocês, ó. Vamos falar sobre os benefícios primeiro. Então, o benefício da prestação continuada da assistência social, que é o BPC, né? Vou deixar o link também aqui abaixo do vídeo, na descrição, para vocês verem o que é o que é o BPC, para quem ainda não sabe, tá? Reserva de vagas no mercado de trabalho, reserva de vagas em concursos públicos, reservas de vagas em estacionamentos, também vou deixar também aí na descrição também do vídeo, onde eu falo também da reserva de vagas para pessoa com deficiência. Aí também no blog também tem sobre concursos públicos, o blog tem bastante coisa, tá? Eu vou deixar alguns links aí abaixo. O saque do PIS, o saque do fundo de garantia, livre acesso ao transporte coletivo, né? E no caso lá dos carros, né? Direito também às isenções dos carros para compra de carros novos. E mais, ela continua, é possível converter o tempo trabalhado com deficiência em comum e também fazer o contrário, converter o tempo comum para uma aposentadoria da pessoa com deficiência. E o que isso significa? Essa conversão é muito parecida com a conversão de tempo especial, aquela para pessoas que trabalham em atividades que colocam a vida ou a saúde em risco. O tempo trabalhado com deficiência também vale mais,
10 anos trabalhando com deficiência moderada correspondem a mais de 12 anos de tempo que pode ser usado na aposentadoria comum, né? É uma vantagem tanto, né? Existe até mesmo possibilidade de revisão de aposentadoria para pessoas com deficiência monocular, visão monocular, que ao se aposentarem não tiveram condição de pessoa com deficiência reconhecida e que, portanto, tiveram concedidas aposentadorias menores do que as deveriam receber. E ainda a possibilidade de revisão das aposentadorias de quem já se aposentou como pessoa com deficiência após a reforma da Previdência, mas o INSS fez o cálculo sem descarte das 20% menores contribuições, desrespeitando a regra de cálculo da Lei Complementar 142. Ela diz isso porque ela é advogada trabalhista, tá? Então ela entende bem. Bom, enfim, percebe-se que a lei que define a visão monocular como uma deficiência é sim uma política de afirmação importante que vai garantir mais segurança e acesso a direitos concedidos às pessoas com deficiência. Mas há muito a se fazer ainda. Agora é esse ponto, ó. Imagine, por exemplo, que para o acesso aos direitos da pessoa com deficiência é necessário passar por uma perícia biopsicossocial, que nem mesmo o INSS, que concede as aposentadorias da pessoa com deficiência, estão preparados para realizar. Então ela está querendo dizer que ainda tem muita coisa ainda para se fazer, né? Muitas agências do INSS simplesmente não realizam as perícias biopsicossociais, aplicam as perícias médicas comuns, que podem examinar a pessoa em si, mas não conferem a interação dela com as inúmeras barreiras que encontra, como ali no caso daquela avaliação biopsicossocial, né? Que ela vai pegar o indivíduo como todo, global, né? Não avaliam as dificuldades que essas pessoas têm de conseguir participação efetiva, plena e com igualdade de condições na sociedade. Ainda que falte muito para se conquistar a real inclusão das pessoas com deficiência sob todos os aspectos na sociedade, cada passo que dermos nesse sentido deve ser comemorado. Com certeza, né? Aí tem o nome dela aqui abaixo, né? Advogada, especialista, direito previdenciário, direito do trabalho. E aí, é isso que eu quis mostrar para vocês, sobre essa avaliação biopsicossocial, né? Que ainda precisa melhorar muito em relação a isso no INSS, tá? Para poder atender todas as pessoas, porque a pessoa corre o risco de passar por um médico, por exemplo, um oftalmologista, que ele vai avaliar só aquilo e achar que a pessoa não tem direito, que a pessoa não pode ser reconhecida como uma pessoa com deficiência, tá? Então, infelizmente, isso pode acontecer sim, porque a pessoa tem que ser reconhecida como uma pessoa com deficiência visual, sensorial, para ela poder entrar nesse direito, tá bom, gente? Então, mas tem um respaldo legal, né? Aqui, a pessoa com deficiência agora monocular, ela tem esse respaldo. Então é isso, pessoal. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? E espero que esse vídeo tenha ajudado aí de alguma forma vocês, tá bom? Então até o próximo vídeo e um abraço!